Queridos, quero ler com você o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 16, versos de número 13. Deus colocou uma palavra em meu coração para eu compartilhar com você. Aleluia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus, ou o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Até aqui o texto bíblico. A pergunta que eu tenho aqui, ela é simples. Jesus está trazendo uma questão para os seus discípulos a respeito de identidade. Quem os homens dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E a minha pergunta para você é: quem é você? Quem você é? Com 40 anos, 50, 30, 20, crianças aqui, com 10, 8 que estão me ouvindo. Quando nós perguntamos: quem é você? Temos várias maneiras de responder isso. As crianças respondem geralmente assim: eu sou filho de fulano. A forma dela identificar-se é dizendo de quem ela é filha. Meu nome é fulano de tal, e eu sou filho de... Porque ela entende de que ela não é uma referência, mas o pai dela é, a mãe dela é. Então, em geral, a criança dá o seu nome, e depois ela diz de quem é filho. Quando a gente vai crescendo, a gente vai falando já o nosso nome, mas alguns já têm uma timidez, uma vergonha, enfim, alguma coisa que não gosta muito de falar o nome do pai ou da mãe. Aí a gente se forma, a gente estuda um pouquinho, a gente fica bobo, e aí a gente já não diz mais nem o nome. A gente diz assim: quem é você? Sou médico. Eu sou advogado. Eu sou pastor. E a vontade de dizer assim: ó, não perguntei o que tu faz, perguntei quem você é. Porque nós começamos a nos identificar por aquilo que nós fazemos, e não mais por quem nós somos. Vai se perdendo quem nós somos, e vai entrando o que nós fazemos, porque parece-me que aquilo que nós fazemos se torna mais importante do que aquilo que nós somos. Que não importa mais o meu nome. E às vezes eu quero esconder o meu nome, esconder a minha origem, e esconder de onde eu venho, porque me parece que aquilo que eu faço, ou o título que eu consegui, é a minha carteirada para ser aceito na sociedade, para ser aceito nos lugares. Então eu preciso primeiro dizer que eu sou pastor, ou que eu sou, enfim, juiz, que eu sou astronauta. Eu sou, uau, olha só. Mas não é quem você é, é o que você faz. E por mais que existam chamados e coisas que vão se associando muito ao que nós somos também, em geral nós queremos esconder quem nós somos, ou às vezes nem sabemos mais quem somos. Porque quando você era criança, você se dizia, ou se identificava pelo nome do seu pai, pelo nome da sua mãe, da sua origem. Mas hoje nós não nos identificamos pela nossa origem, e talvez porque já não saibamos mais qual é a nossa origem. E quando nós sabemos a nossa origem, é tão legal, porque se você sabe a tua origem, você sabe também o teu destino. E olha, eu quero que você raciocine comigo. Por que uma criança fala o nome do seu pai? Por que uma criança diz:
digamos, vou pegar o exemplo do Joaquim, que é bem pequeno, que fala, mas é pequeno, tem 4 anos, meu filho. A gente estava aqui numa atividade de dança com as crianças aqui, veio um pessoal de um ministério, estava dançando com as crianças, e a Pro, que estava passando a dança, perguntou para ele assim: qual é o seu nome? E ele falou, né? Tem que falar o nome inteiro, Joaquim Teodoro Rochman Martins. E ele disse: e aquele lá é o meu pai. Uma identificação, porque eu sei quem eu sou, e a minha origem está lá. E sabe por que uma criança sempre diz a origem dela? Porque se ela estiver perdida, as pessoas saberão qual é o destino dela. Quando alguém chega para uma criança, o que pergunta para a criança que está perdida no mercado ou na praia? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Porque eu preciso pegar você, e o destino que eu vou te dar é de volta à sua origem. Eu sei que eu estou parecendo bem filosófico aqui nesse começo de culto, mas o que eu quero dizer para você é que enquanto você não souber a tua origem, você não saberá o seu destino. Há pessoas que não sabem para onde vão, não sabem seu destino, não sabem para onde retornar, não sabem qual é a sua casa. Eu estou voltando para casa, porque a minha origem é no céu, é no Senhor. Eu fui gerado nele antes da fundação do mundo. Então, independente do que aconteça, eu não vou me sentir perdido, porque eu sei quem é meu pai. Para você não se sentir perdido nesse mundo, você precisa saber quem é seu pai. Você precisa saber quem você é em primeiro lugar. Quem você é, como você se identifica. E Jesus sabia quem ele era, e tanto que ele sabia quem ele era, que ele não negociou seus valores. Satanás oferece algumas coisas para ele, mas ele não negocia com Satanás. Por quê? Porque ele sabia quem era, e ele sabia o seu chamado, ele sabia a sua missão, ele sabia tudo a respeito do que o Pai esperava dele. E quando nós sabemos o que o Pai espera de nós, nós não negociamos os nossos valores. Você não negocia a tua identidade, você não negocia quem você é. Por quê? Porque você sabe quem é, você sabe a tua origem. Jesus então pergunta para ver se os discípulos sabem quem ele é. Porque já percebeu que talvez você saiba quem é, mas quando perguntam quem você é para alguém, o que as pessoas dizem a teu respeito? Você que está aqui hoje, se alguém perguntar: quem é o Jota para você? O que você vai dizer? Você vai dizer coisas que você sabe a meu respeito, ou que você acha que sabe a meu respeito? Ou você vai falar coisas baseadas na história breve que nós temos aqui a cada quarta-feira, ou no domingo pela manhã? Você vai falar a respeito disso. O que você sabe a meu respeito cria uma reputação. Eu tenho uma reputação diante da igreja, eu tenho uma reputação aos seus olhos, e é sobre isso que você vai falar. Então, quando disser o que as pessoas dizem de mim, vai vir as informações que as pessoas tiram desse breve momento de culto, ou às vezes até uma reputação ruim, porque alguém ouviu falar e disseram que, e em geral boatos, mas cria uma reputação também. Agora, quando as pessoas querem saber de verdade quem eu sou, elas não vão perguntar quem frequenta um culto, elas vão perguntar para a minha família, porque a família caminha comigo. A família dorme debaixo do mesmo teto que eu, a família senta na mesa comigo. Uma coisa é o que as pessoas de longe falam, outra coisa é o que a família fala de você. Uma coisa é quem você acha que é, porque as pessoas te louvam e você criou uma reputação. Outras coisas, o que a tua família diz a teu respeito, porque eles sabem os teus momentos difíceis e os teus momentos bons. E eu gostaria de fazê-lo pensar, de fazê-la pensar nessa noite, o que as pessoas dizem de você. Segundos. O que as pessoas da empresa dizem de você. O que as pessoas aí da parentela distante falam de você. O que os amigos falam de você? O cara mais bacana que tem esse cara. Ele é o mais top. Que gente boa. Não dá vontade de ir embora da casa do cara. Quando ele vem lá em casa, a gente até esquece a hora. O cara é gente boa.
pausa. O que a tua família diz de você? Meu Deus do céu, é uma paz quando o pai está fora de casa. Meu Deus, quando essa mulher está trabalhando, essa casa aqui é um lar. Quando ela volta, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que as pessoas de perto de você dizem? Jesus teve essa preocupação e ele disse: o que as pessoas dizem de mim? E as pessoas estavam dizendo: que tu és João Batista encarnado, que tu és o Elias que viria, que tu és fulano, que tu és tantas coisas, um dos profetas. Mas o que vocês dizem? Porque o que me importa é o que vocês estão dizendo. E é engraçado que nós vivemos num mundo onde isso foi trocado, que as pessoas se preocupam muito mais com o que os outros estão pensando de mim do que os da minha casa pensam de mim. O que as pessoas estão falando a meu respeito, se a minha reputação está legal, ou se o meu caráter continua sendo um bom caráter diante daqueles que conhecem o meu caráter. Eu gosto muito de um texto que é atribuído a Arnaldo Jabor, e ele diz assim: as circunstâncias entre as quais você vive determinam a sua reputação, e a verdade em que você acredita determina o seu caráter. É o que você acredita, é o que você traz à mente, é o que vai direcionando a sua vida. E ele diz ainda: a reputação é o que acham que você é, o caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega numa comunidade nova, ninguém te conhece, você chega com uma reputação. O caráter é o que você tem quando você vai embora daquele lugar. A reputação é feita em um momento, o caráter é construído uma vida inteira. A reputação forma você rico ou pobre, o caráter torna você feliz ou infeliz. Por isso há muita gente bem sucedida e rica, mas não é feliz. Às vezes tem uma boa reputação, mas um mau caráter. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Diante da sua sepultura, talvez o que resta é a reputação. E eu entendo, depois de tantos velórios que eu fui, que nós escolhemos as partes boas da vida da pessoa para relembrar no momento em que nós estamos despedindo dela. Mas o nosso caráter, os anjos conhecem e está sempre diante de Deus. O caráter é a marca, é quem de verdade você é. É o que você imprime nos teus filhos, é o que você imprime em quem está perto de você. O evangelho pregado com o seu testemunho. É você não saber versículos bíblicos. É você não saber muito a respeito da palavra de Deus e nem manuseá-la ainda tão bem, mas a sua vida imprime uma verdade de Deus, que é como se as pessoas não pudessem fechar os olhos diante disso, porque você foi transformado por um poder que é muito maior do que qualquer pessoa pode explicar. O poder do evangelho. E o evangelho muda caráter. O evangelho não quer trabalhar na reputação apenas. O evangelho trabalha caráter. Jesus tinha uma má reputação, inclusive. Entre os fariseus e algumas pessoas, ele tinha uma má reputação. A reputação muitas vezes bate na multidão, e por isso que a multidão gritava: soltem Barrabás e crucifiquem esse homem. Mas quem caminhava com ele sabia quem de verdade ele era, e a sua marca ficou tão forte na vida de quem caminhava com ele, que depois que ele voltou aos céus, aqueles que foram marcados pelo caráter de Cristo trouxeram o evangelho até nós 2000 anos depois, e esse evangelho continua impactando vidas, continua vivo, a marca continua por aqui. Você pode ser conhecido por muitas coisas, como eu já disse aqui. Você pode ser conhecido pela sua profissão, você pode ser conhecido por seus pais, como o caso do cego Bartimeu, que eu já preguei aqui sobre isso, ou como o caso de Moisés, que a Bíblia diz lá em Hebreus 11:24, que pela fé Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Quem é ele? Esse aí é o filho da filha de... Você já foi denominado assim? Quem é fulano? Isso aí, rapaz, isso aí é filho daquele um lá, que era carpinteiro, que foi neto daquele outro lá, que era prefeito da cidade. Eu não sou ninguém, né? Porque você tem que dar uma volta inteira, encontrar meu tataravô para definir quem eu sou. Moisés era conhecido pelo faraó. Quem é esse rapaz? Isso aqui é filho da filha do faraó.
Ele disse: não, eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. Eu tenho um pai, aleluia. Eu sei quem eu sou, eu tenho um chamado. Eu sou um hebreu. Eu sou do povo de Deus. Como Moisés dizendo assim, eu sou do povo de Deus. Eu não posso mais ser classificado como alguém que eu não sou. Você pode ser chamado ou conhecido pelos seus defeitos. Na Bíblia mesmo nós vamos ver a mulher encurvada, a mulher do fluxo de sangue, o leproso de tal lugar. Pessoas que eram conhecidas pelos problemas que elas tinham. E olha que isso não é difícil nos dias de hoje. Nós facilmente somos conhecidos. Ah, aquele um lá, foi deixado pela mulher. Sim, é verdade, tadinha, né? Aconteceu tal coisa na vida dela. E passamos a ser conhecidos pelos problemas que nos envolvemos. Mas você pode ser conhecido de uma outra forma. Jesus foi conhecido por quem ele de verdade era. E Pedro disse para ele: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando você não se envergonha de quem você é, e quando você vive de verdade como um filho de Deus, as pessoas sempre vão saber quem você é. É por isso que aconteça o que acontecer quando as mentiras e calúnias se levantam a teu respeito. Quem escuta não vai dizer assim: sério? Vamos dizer assim: pode ter certeza que não foi fulano, porque eu sei quem ele é. Tentam dizer para tua esposa que te vira em um lugar que não deveria ver, assim: pode ter certeza que não é meu marido, porque eu sei quem ele é. Oh glória, né? Um monte de gente diz assim: eu recebo Jesus. Que seja assim. O casal precisa viver isso. Precisa um saber quem de verdade o outro é, para que as mentiras não destruam o teu relacionamento, para que Satanás não saiba que isso é uma fraqueza e facilmente ele coloca um contra o outro. Saiba quem você é. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que sofreram por não saber quem elas eram, mas em algum momento elas podem ter uma virada na vida. Você e eu podemos ter uma virada na vida. A primeira coisa, talvez, é a gente ter muito claro de saber o que nós não somos. Se você ainda está em busca de saber quem você é, a primeira coisa é saber o que você não é. E às vezes nós aceitamos tanto as pessoas dizerem o que nós somos, sabe, dizer, tu nunca isso, tu nunca aquilo, né? Meu, mas você é desastrado, hein? Mas você é ruim nisso, mas tu nunca consegue tal coisa. E a gente vai é verdade, né? Eu sempre. E a gente vai aceitando que não pode, que não tem, que não consegue, que é fracassado. Saiba o que você não é, mas também saiba o que você não é por um outro lado, que é o lado da exaltação. Porque às vezes esse tipo de coisa nós até rejeitamos. Não, eu não sou esse fracassado. Não, eu não sou essa pessoa que tudo dá errado na vida. Só que nós assumimos um lugar que não é nosso. Um dia chegaram para João Batista e perguntaram para ele se ele era o Cristo. Não, eu não. Porque João Batista sabia quem ele era. Ele diz assim: ele ainda vai vir, e eu não sou nem digno de desatar a sandália do seu pé. Sabe aquele momento que Satanás quer inchar a tua bola? Diz assim: pô, mas tu bem que poderia estar nessa posição, hein? Eu não sei, eu acho que você que deveria ter sido escolhido gerente. Eu acho que você que tinha que ser o pastor. Eu acho que você que tinha que ser tal coisa. E às vezes é só o inimigo tentando colocar você numa posição que você não é. E talvez não seja ainda. Mas quando nós assumimos uma coisa que nós não somos, nós passamos a viver com uma identidade falsa. E esteja muito ciente de quem você é neste momento. Sabe, José não viveu como um governador, ele viveu como servo, até o dia em que ele foi preso. Então ele viveu como presidiário, e de ser tão bom até como presidiário, ele virou carcereiro, e de ser tão bom como carcereiro, ele foi elevado à posição de governador. Mas viva cada etapa da sua vida que você está destinado a viver agora. Isso não muda o seu caráter. Isso só mostra que você sabe exatamente quem você é neste momento. Eu continuo sendo filho de Deus, mas eu fui jogado na cova. Eu saí da cova, agora eu estou grandão. Agora eu vou sair amassando todo mundo. Não, eu continuo sendo servo. Agora eu estou
servindo na casa de Potifar. José, né? A história de José, foi servir na casa de Potifar. Agora ele é escravo. Aí daqui a pouco ele era o mordomo-chefe, agora ficou grandão. Agora saiu pisando em todo mundo. Não, porque agora, gente, me obedeçam aqui, porque agora quem manda aqui sou eu. Sabe, o grande problema das pessoas é não entenderem de que, independente do nível social que Deus permitiu você estar, a humildade continua sendo primordial para o seu sucesso. Primordial. Esse homem sabia exatamente quem ele era e sabia também o que ele não era. Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio se dobrou diante dele, ele disse o quê? Opa, alguém me reconheceu pelo menos, né? Porque eu estou vindo de longe aqui, estava em oração até agora, pelo menos alguém reconheceu o meu status social, espiritual, porque eu sou uma autoridade espiritual, que nada, ele levantou Cornélio e disse assim: ei, eu não, adoro a Deus, porque eu sou homem igual você. Isso é humildade, isso é saber o que eu não sou. Eu não sou Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui para servir você. Quando você entende quem você é, você fica muito claro quem você também não é. Saber que só pode te dizer quem você é quem criou você. Quando a gente chega em Deus, quando nos aproximamos de Deus, Deus sabe exatamente quem você é. E é por isso que quando a gente vem na igreja, a gente sofre um impacto de amor. Porque enquanto o mundo diz que nós somos fracassados, que nós estamos fardados a erros, a morte, a tanta coisa, o Senhor vem com voz de amor e diz quem nós somos de verdade. Você é meu filho amado, você é minha filha, eu te chamei, eu te encontrei, eu te busquei, eu te chamei pelo teu nome, tu és minha, como diz lá o profeta. Sabe, o Senhor diz quem de verdade nós somos, porque Ele foi que nos criou, Ele que nos gerou. Quando você descobre quem é, você também vai descobrir facilmente para o que você nasceu. A nossa missão está atrelada a saber a nossa origem. Quando Lameque gerou a Noé, ele pegou aquele menino no colo e disse: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, as quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Sabe por que Noé sabia quem ele era? O seu pai, o ponto de cima que eu falei, o pai dele, que tinha o criado, que tinha gerado ele, afirmou desde o seu nascimento de que ele seria bênção. Como ele descobriu a sua origem, como ele sabia a sua origem, como ele ouviu desde pequeno de que ele seria para abençoar as nações, ele andou no caminho e ele descobriu a sua missão. Por isso que quando Deus chamou Noé para salvar a raça humana, para que ela continuasse, e ainda os animais, segundo o texto da arca de Noé, Noé não hesitou, porque estava muito claro para ele a sua missão. Conforme você vai se descobrindo em Deus, vai ficando claro para você o que você deve fazer nessa terra. Por que você está vivo ainda? Por que você está viva? Por que você está aqui? Existe um chamado, algo a ser cumprido, e isso vai ficando claro à medida que nós nos aproximamos do nosso Criador, ou seja, da nossa origem. E aí, eu me lembro que, certa vez, a Bíblia diz que Pedro foi conduzido por André, o seu irmão, até Jesus. E quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia diz que ele diz: tu és o Simão, tu és filho de João, tu serás chamado Pedro. E esse texto, que é tão pequeno e parece assim tão sem significado, era a forma de Jesus dizer: eu sei quem você é, eu sei de onde você vem, mas eu sei também quem você será. Eu sei que você é Simão, ou seja, ele sabe o teu presente. Você é filho de Jonas, ou seja, eu sei a história da tua família, eu sei a tua origem. Eu sei como foi as dificuldades na tua casa, eu sei onde você nasceu, eu sei como foi a tua história, eu sei que não foi fácil para você. Eu sei que você não teve essa família toda certinha, como você idealizava.
mas tu serás chamado Cefas, mas tu serás chamado Pedro, mas eu também sei como te chamarão, mas eu também sei o teu futuro, mas eu sei o que eu vou fazer na sua vida, e eu também sei o que eu vou fazer através da sua vida. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele não vê apenas o teu passado, Ele não vê apenas as desgraças que aconteceram, Ele sabe sim do teu passado, mas Ele olha para você no teu presente, Ele olha o teu coração agora, Ele olha neste momento, Ele olha o arrependimento, Ele olha a dor, mas Ele olha também toda a ansiedade por fazer o correto. E quando Deus olha para tudo isso, Ele não faz apenas um cálculo simples assim: condenado, esse não presta para mim. Ele olha para o futuro e Ele vê aquilo que Ele sonhou na eternidade para que você pudesse cumprir. E é por isso que quando Deus nos chama, Ele nos chama já com uma história pronta para nos entregar, uma história de sucesso, uma história de conquista, uma história onde nós vamos cumprir o chamado que Ele tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Gosto muito do texto de Isaías 43:1. Agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, e você é meu. Eu te chamei pelo teu nome. Nós passamos uma vida inteira, às vezes, achando que nós não somos, ou tentando encontrar a nossa identidade. E eu quero, nessas palavras finais, trazer uma fábula, que ela explica muito o que algumas pessoas estão vivendo aqui hoje. Talvez algumas pessoas aqui já ouviram essa fábula, ela foi contada há muitos anos atrás, por um educador. Dizem que a origem dela é da África, em Gana, e a história do camponês que certa vez ele encontrou um filhote de águia, e ele era muito filhote. Então ele trouxe e colocou no seu galinheiro, e ali aquele filhote de águia acostumou-se a viver, cresceu junto às galinhas, e ele cresceu, ele foi alimentado pela galinha, ele saía e aprendeu a ciscar, com toda a dificuldade que uma águia tem para caminhar, mas desde filhotinho, ela estava ali. Então, certa vez um naturalista passou, e ele olhou aquilo, e ele disse: esse animal não é uma galinha, é uma águia. E o fazendeiro disse: era para ser, mas nunca mais será águia. Ela aprendeu a ser galinha. Olha só, ela está procurando minhocas no chão, e ela estava ciscando, ela estava ali junto. Ele disse: não, ela é uma águia. E disse que ele pegou ela nas mãos, e ele disse: você é uma águia, voe, voe. E ele jogou ela, e ela simplesmente caiu ali onde ela estava, e ela voltou para junto dos seus. E o outro riu e disse assim: eu te disse, é uma galinha, ela já está há um tempo aqui comigo, anos aqui comigo, é uma galinha. E ele disse: amanhã eu vou voltar aqui, eu não me convenci ainda. E no outro dia esse naturalista vem, e ele pega aquela águia, e ele vai até em cima da casa, numa parte superior, e o galinheiro estava lá embaixo, e ele disse: você é uma águia, você é uma águia, olha assim, tá, veja. E a águia olhava para baixo, como alguém que assim: eu quero voltar para lá, tem milho lá, me solta, tipo isso. E ele disse: voe, voe águia. E ele joga, e ela apenas plana, como as galinhas costumam fazer, batendo as asas, e foi até lá embaixo, e reuniu-se a todas elas, e voltou a ciscar e pegar milho. Ele ainda não convencido, volta o terceiro dia, e ele voltando ao terceiro dia, ele pega aquela águia, e ele sobe até as colinas, até as montanhas, e ele chega numa colina muito alta, e ele diz: olha, você é uma águia, você precisa voar. E ele percebe que ela não quer sair dali da segurança que as mãos dele estão dando para ela.
e ela procura apenas o chão. Então ele pega a cabeça dela e coloca em direção ao sol. E ele começa a dizer: você é uma águia, você precisa voar. E ela começa a fitar pela primeira vez o sol, e o horizonte, e a vastidão. E então ele pega ela, e ela abre as asas pela primeira vez. E no alto daquela montanha ela sente o vento bater naquelas asas. E então ele empurra ela em direção ao ar. E aquela águia sente pela primeira vez que ela pode planar. E ela bate pouco as suas asas e ela sente que ela pode voar. E ela começa a voar e ela nunca mais voltou para aquele lugar da onde ela tinha saído. Sabe, queridos, o fazendeiro é esse mundo onde nós vivemos. Esse mundo que nos pegou tão pequenos e nos fez ciscar o chão, olhar para baixo, comer aquilo que Ele joga para nós todos os dias, nos mesmos horários, nos fazendo acreditar de que nós somos dessa espécie, nos fazendo acreditar de que nós não podemos mais. Mas quando o naturista chega, é como se o Espírito Santo chegasse na sua vida, na minha vida, e dissesse: não, você não nasceu para isso, você nasceu para voar. Você nasceu, mas você não é daqui, você não entendeu ainda, você está no lugar que você não nasceu para estar aqui. Eu quero fazer você entender, e a gente vem no culto, a gente vem na igreja, a gente lê uma palavra, a gente recebe uma mensagem, mas ainda assim a nossa cabeça continua voltando para o lugar de segurança, para o lugar onde sempre fomos alimentados, aonde a nossa vida sempre esteve, sempre nessa miséria, nesse fracasso, sempre naquela vidinha mais ou menos. Não conseguimos entender para onde Deus nos chamou. E o Espírito Santo está investindo em você, tentando fazer você entender a sua identidade, quem de verdade você é. E nessa noite eu creio que Deus está nos levando às alturas. Deus está tentando fazer você olhar para o sol, tentando fazer você olhar para o Evangelho genuíno que está dizendo para você: ei, quem sabe por 50 anos da sua vida você viveu ciscando o chão e achando que era isso que tinha sobrado para você. Mas não é isso não. Eu tenho um horizonte para você voar. Você vai dar voos mais altos. Você nasceu e tem uma outra genética. É do céu. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar.
às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.